Homem esquerdista não tem testosterona. Eu discordo. Eu acredito que há uma confusão entre ter testosterona e ser uma pessoa agressiva. Então, eu não nego que hoje, na sociedade contemporânea, existe uma crise de identidades muito causada pelo próprio desenvolvimento do sistema capitalista, que transformou valores sociais como solidariedade, apoio mútuo, comunidade, coletividade, e outros valores como tradição, honra, né, que eram valores que faziam parte da sociedade, em valores comerciais. E essa dissolução de valores traz consigo exatamente essa crise de identidade, e modelos de masculinidade vêm para ser experimentados. E na falta de um modelo único de masculinidade, a direita, né, a extrema-direita ou grupos conservadores apresentam então um modelo de masculinidade baseado na agressividade, na violência e na militarização. E modelos e pessoas que buscam outros tipos de masculinidade, então, são vistos como não possuir testosterona. Porém, essa crise, ela é justamente uma crise gerada pelo sistema capitalista e pelo atual modelo neoliberal, onde tudo acaba se transformando em mercadoria, inclusive as identidades. Então, nós vivemos um momento onde esses modelos são apresentados como produtos. Então, se a mulher ela não se identifica com o cabelo colorido e com a tatuagem, ela pode comprar uma roupa numa grife de mulher conservadora e pertencer ao grupo das mulheres conservadoras. Se o homem não se identifica ao grupo do Todes e está um pouco inseguro com qual modelo de masculinidade ele deve seguir, ele pode comprar um curso do Juliano Casarré por R$5.000, ou ele pode comprar um outro curso dos Legendários por R$2.000 e subir a montanha e se conectar com o seu sagrado masculino. Enfim, eu acredito que os modelos de masculinidade e feminilidade no atual sistema capitalista, eles são produtos. E a crise vem justamente disso. Então, a falta de testosterona, ela não é um sinônimo de homem de esquerda. O homem de esquerda é um homem que respeita as mulheres, é um homem que luta pela igualdade entre homens e mulheres e que não se deixa se seduzir por esse modelo agressivo, militarizado e violento vendido pela direita. Bom, puxando o gancho do que o Ramon falou, acho que se os homens de direita tivessem testosterona, não precisava ter inventado Legendários, né? E todos os cursos de como ser homem, como ser masculino, né? Você não vê os homens de esquerda fazendo isso, né? Você vê a bancada do PSOL, o MST, lançando o curso de masculinidade? Não, geralmente é o Paulo Cogos, né? Que é filiado na União Brasil, aliás. Então, eu quero que você que está assistindo isso se imagine escrevendo num curso de masculinidade do Paulo Cogos, um virgem de 40 anos que vai dar aula vestido de cavaleiro templário, né? Então, assim, a gente tem que entender que testosterona não tem lado político, né? A testosterona tem a ver tanto com a sua genética, seu sono, sua alimentação, exercício físico, né? Não é como se o hormônio fosse passar no seu sangue falando Flávio Bolsonaro, então não tem essa de... É mais uma provocação do que qualquer outra coisa, né? E, enfim, acho que como o Ramon falou, a gente tem que ficar muito ligado nessa questão de produtos, porque quando vem com esses papos de estar faltando testosterona, você pode ver que geralmente é alguém que está tentando te vender testosterona. Tem um médico pilantra que fica ainda em podcast e fica falando isso aí, tá faltando testosterona no mundo, os homens não têm testosterona. Por quê? Porque ele vende testosterona, então é muito interessante financeiramente para ele esse discurso e para essa galera que acaba se utilizando disso para capital político, né? Então, enfim, acho que é isso. Pode começar? Bom, eu acho que a principal forma da gente atestar que homens de esquerda costumam ter esse problema de texto baixa é o fato de que eles falam sobre igualdade entre homem e mulher, né? Se um homem, principalmente homens de esquerda, olham para uma mulher e dizem eu sou igual, nós dois somos iguais, ele mesmo inconscientemente já se enxerga como alguém menos homem, como alguém menos másculo. Não existem tipos de masculinidade. Existe a masculinidade e existe a falta dela. Quando você entra em qualquer roda de conversa feminista, e as feministas dizem que homens podem ser feministas também. Então, quando você entra em qualquer roda de conversa feminista, em qualquer perfil de militante feminista, todo mundo sempre fala sobre desconstruir a masculinidade.
E a masculinidade frequentemente é associada a machismo, a misoginia e etc. Por quê? Porque a masculinidade e a tal da testo alta estão sim intrinsecamente ligados com a capacidade de ser agressivo, com a capacidade de ser letal. Um homem que não sabe ser agressivo quando precisa, não é um grande exemplo de homem. O homem de esquerda, comumente a gente vê, terceirizando o cuidado da própria família. Eu sou homem, mas eu como homem não tenho que ter a capacidade de manter a minha família. Eu não tenho que ter a capacidade de ser um provedor ou de ajudar de forma majoritária na renda da minha casa. Eu não tenho que ser capaz de matar um agressor que invadir a minha casa para tentar matar a minha família. Eu tenho que terceirizar tudo isso ao Estado. Eu vou defender medidas populistas de auxílio financeiro, eu vou defender que apenas a polícia possa se armar ou ser agressiva contra pessoas, às vezes nem isso. Né? O homem de esquerda geralmente critica muito a violência policial. Queria eu que a polícia fosse realmente violenta. Não é o suficiente. Então o que a gente vê por parte de homens de esquerda é a terceirização das próprias funções como homem, porque sim, costumam ter testo baixo. Queria só começar comentando um dos comentários de um de vocês que falou sobre o Paulo Cogos, que é um virgem de 40 anos, ou seja, vocês mesmos estão adquirindo, né, um discurso teoricamente da direita, do homem macho tóxico que tem que ser pegadorzão, né, e não sabem valorizar que um homem pode sim viver a castidade, pode sim viver virtudes que estejam no exato extremo oposto do que hoje seria algo de direita, né, que é essa masculinização tóxica. E também dizer que uma civilização, geralmente, né, não é construída por homens ofendidos, né, por homens sensibilizados, mas sim por lideranças agressivas quando necessário. Tanto isso é verdade que o comunismo só conseguiu algum sucesso porque os seus líderes principais foram extremamente masculinos e provavelmente tinham uma testosterona extremamente alta. A gente pode falar de Lenin, de Che Guevara, né? Che Guevara, inclusive, que era completamente contra qualquer homem afeminado, tanto que ele fuzilava, ele fazia paredões de homens homossexuais. Então, na verdade, esse neocomunismo que surge hoje, que vocês defendem, é o exato extremo oposto do que as lideranças comunistas sempre fizeram e sempre defenderam. Porque eles sabiam que para alçar o poder, eles sabiam que para que em uma civilização houvesse ordem e hierarquia, era necessário que o homem fosse sim masculino e que ele se irasse muitas vezes, né? Inclusive é uma coisa até cristã, né? Deus se ira, quando Deus manda um dilúvio, ele se irou com aquela sociedade, né? Então é uma coisa cristã, inclusive, e desejável que o homem se ire para que ele possa agir de acordo com a justiça, muitas vezes. Bom, a Campopiano falou de igualdade e, claro, a gente não é 100% igual, mas perante a lei a gente é, né? A gente tem os mesmos direitos. Então, assim, o que você está falando vai contra a Constituição, né? Porque a igualdade deveria ser, por exemplo, a mulher não deveria receber menos salário por praticar profissões parecidas. Então, é aí que a igualdade cabe. Claro que a gente não é 100% igual, mas é uma igualdade jurídica de direitos. E sobre eu esqueci qual que foi o último ponto que a Pietra falou agora. Falei sobre as lideranças comunistas. Sim. A gente tem que lembrar que a Revolução Russa começou por um movimento de mulheres operárias, né? Foram elas que instauraram o dia 8, inclusive, né? A Clara Zetkin. Bom, inclusive, eu vi os comunistas confirmando essa história, porque quando a gente fala, dizem que é mentira. Não, mas é verdade, porque era um protesto de operárias russas que estavam protestando por melhores direitos trabalhistas. Isso instaurou o Dia da Mulher, inclusive a mulher de Lenin foi uma ministra da educação, a Krupskaya, né? Também na União Soviética teve a primeira ministra mulher da história, que foi a Alexandra Kollontai. Nossa, abortista tem. Uma grande abortista. Nossa, para vocês abortista é uma coisa ruim, para mim é uma coisa boa. Pregava coletivização. Matar bebê costuma ser ruim para as pessoas. Ela pregava coletivização dos aspectos gestação. Mais íntimos da vida de todas as pessoas. A Kollontai, para quem não sabe... mulheres a engravidarem dos militares, né, para ter mais soldados. Para quem não sabe, a Kollontai, ela instaurou creches públicas perto do trabalho das mulheres, para que elas pudessem amamentar os filhos. Instaurou lavanderias públicas para que elas não precisassem exercer o trabalho de casa e refeitórios públicos subsidiados pelo governo para elas não terem que ficar lá gastando tempo cozinhando. Então o trabalho ele é socializado, né? Para que as mulheres possam servir melhor ao governo e dar mais dinheiro para o governo. Não pode que elas tenham autonomia para a sociedade. Mas qual é a autonomia? Né? Se ela não faz a própria comida, não lava a própria roupa, não cuida do próprio filho? Não é obrigada a usar o qual é a público, autonomia?
Ué, se você quiser ir lá em casa cozinhar, pode, mas tem um restaurante do lado que é um bom prato, é R$1. O prato você vai lá e come, o que a mulher vai preferir Você fazer? entende que não faz o mínimo sentido você dizer que se a mulher fica em casa servindo, a própria família ela é oprimida, mas se ela sai de casa para servir o próprio patrão, ela é uma empoderada? Isso não faz sentido. Você tá colocando palavras na minha boca. Assim, ó, eu acredito que tem um equívoco histórico aqui nos discursos que vocês falam, olhando em outros podcasts que vocês participaram, trazendo como se fosse uma conquista, por exemplo, do movimento feminista, o fato das mulheres saírem para trabalhar. Não, nunca né? foi. Então, nunca foi. Mulheres sempre trabalharam. Eu sempre falei o contrário. Mulheres sempre trabalharam. Mas assim, o fato de sair de Quando casa a gente fala para isso, trabalhar, a gente está mentindo, inclusive. exatamente. para sair de casa para trabalhar, ele é um fenômeno histórico que veio da Revolução Sim, Industrial. mulheres pobres sempre trabalharam. Isso, as mulheres pobres sempre trabalharam. Exatamente, então, perfeito. Não é uma conquista feminista. O direito ao trabalho não é conquista feminista. Mas é uma conquista feminista direito à maternidade. Não, então, o que o feminismo enxerga, tá? A partir dos momentos, a partir do momento que a mulher ela está inserida no mercado de trabalho, ela precisa ter alguns direitos básicos garantidos, né? Como a gente pode concordar, homens e mulheres são biologicamente diferentes, tá? Sim. E quando a gente fala de igualdade... Obrigada, mas não, a gente por provar o nosso ponto. Então, ó, mas assim, ó, quando a gente fala de igualdade entre homens e mulheres, a gente está falando de igualdade em nível jurídico e igualdade em nível de oportunidades. Então, não é justo, por exemplo, a mulher receber menos que um homem exercendo o mesmo cargo. Não é justo para a mulher, por exemplo, ela ser demitida porque ela estava grávida, né? Modelos mulheres ganham muito mais do que modelos homens. Tá, mas a gente está falando então, de um recorte muito específico. Tá indo na regra, mas psicólogas mulheres ganham muitas vezes mais do que psicólogos homens, então isso depende da profissão, né? Mas no caso, assim, das mulheres pobres, operárias, que a gente está fazendo um contexto histórico do início do século XX, a gente estava falando da Kolontai e tal, né? Dentro desse contexto, o movimento feminista foi importante justamente para garantir esses direitos, né? Da mulher poder engravidar e não ser demitida, da mulher poder ter a licença maternidade dela garantida, dela ter paridade salarial, da mulher poder, enfim, ter a licença de maternidade, ter a creche, né, ter creches públicas, porque as mulheres muitas vezes tinham que deixar os seus filhos na rua ou tinham que levar os filhos para dentro do ambiente de trabalho. Então, tudo isso foram conquistas do movimento feminista e agora a gente estava falando especificamente da Kolontai e da Revolução Russa, que trouxe para as mulheres uma melhor qualidade de vida dentro dessa realidade que não é uma realidade ideal.